Abra a sua Bíblia em João, capítulo 2, verso 12 até o verso 25. João 2, 12 ao 25. Eu vou ler todo o texto na minha versão NVI e os irmãos podem acompanhar. Diz assim: depois disso ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu os levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo da qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele os tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Podemos assentar. Muito bem. Eu vou estar compartilhando com os irmãos sobre esse tema: o que domina o seu coração. E pensando sobre esse tema, o que domina o seu coração, um dos louvores que nós cantamos aqui parece que tem muito a ver com o conceito de domínio, o conceito de reino, o conceito de governo. Nós cantamos: reina em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Isso vai fazer a gente pensar um pouquinho em algumas perguntas que eu coloquei aqui na tela. Primeira pergunta: em torno do que gira minha convicção e o meu desejo? É uma pergunta para você ficar pensando aí enquanto eu vou compartilhando o que esse texto tem a nos ensinar. Segundo, o que me move a fazer o que eu faço e por que eu faço? E terceiro, que objetivo desejo alcançar quando externalizo meu sentimento e a minha incerteza? E você vai pensando no tema: o que domina o meu coração? O quadro aqui é um quadro muito interessante. E perceba que tudo gira em torno do templo. A discussão, a conversa, toda a situação está girando em torno do templo. A conversa de Jesus, a indagação dos judeus, a preocupação dos discípulos, a lembrança que os discípulos têm, a reação dos cambistas, o que está acontecendo ali no templo, tudo está girando dentro dessa pergunta: o que domina o meu, o seu, o que domina o nosso coração? Por que fazemos as coisas que fazemos? Por que agimos da maneira que agimos? O que nos move a fazer o que fazemos? O que me move a estar nesse lugar hoje? Será apenas a minha necessidade? Ou existe alguma outra coisa a mais que me move a
estar aqui. Uma das coisas que o texto vai nos mostrar está no verso 14 ao verso 16. Eu peço que você olhe na sua Bíblia. Diz assim: no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesa, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou todas as moedas dos cambistas, virou suas mesas, e aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Primeira coisa, a ganância que reinava no coração, revelada através daqueles homens que vendiam e que trocavam moedas. Quando a gente pensa nessa colocação que Jesus faz dos vendedores e dos cambistas, aquilo era normal acontecer no templo. E é isso que me faz pensar na ação deles estarem realizando aquele tipo de trabalho ali, mas o trabalho era realizado ali no templo, mas a grande pergunta é: o que girava e o que passava pelo coração daquelas pessoas que estavam ali executando um serviço? Pessoas vinham de fora, e essas pessoas que vinham de fora, muitas vezes não traziam a sua oferta, não traziam o seu animal para oferecer como oferta ou para oferecer como holocausto. E ali então se vendiam. Alguns homens vendiam bois, alguns homens vendiam ovelhas, alguns homens vendiam pombas. Isso está lá no livro de Levíticos, no capítulo 1, verso 3 ao verso 9, que era lícito esse tipo de animal ser apresentado como oferta em holocausto para remissão do pecado. E eles estavam na semana da Páscoa, eles estavam num período de Páscoa, aquilo acontecia. Mas a grande questão era, o que girava, o que acontecia, o que estava no coração daqueles homens para a reação de Jesus ser daquela maneira. A segunda coisa que eu coloco é a perda da finalidade e o uso do sagrado para se obter lucro. Isso é o que mais acontece, isso é o que mais nós vemos hoje. Sem querer ficar citando A, B, C e D, mas muitas pessoas se utilizam do sagrado para a obtenção de lucros. Se utilizam do desejo, se utilizam da necessidade das pessoas para a obtenção de lucro. A ganância aqui não gira tanto em torno daquilo que eu estou fazendo lá fora, no meu trabalho, daquilo que eu desejo para a minha vida, daquilo que eu almejo como propósito, como finalidade, como meta. Não é tanto esse tipo de ganância. A ganância aqui está envolvido no não entendimento da finalidade, do propósito, daquilo que Deus havia dito que era para fazer, mas estavam se fazendo de maneira errada. A perda da finalidade e o uso incorreto do sagrado para se obter lucro é um perigo muito grande. E isso é ganância. Eles estavam dentro do templo, se utilizando da maneira errada, se utilizando da coisa certa, mas da forma errada. Eu me lembro que uma vez na faculdade, acho que era no curso de mestrado, lá no Mackenzie, eu perguntei para um professor meu, se o diabo era o diabo de Deus. Desculpa, tá, gente? É uma pergunta meio filosófica, mas dentro de um assunto que ele tinha apresentado em sala de aula. Ele virou para mim e falou assim: Ricardo, isso é uma proposta muito perigosa, mas é quase isso. Porque o diabo existe e muitas vezes ele executa e está a serviço de Deus. Por mais estranho que possa parecer. Aí ele falou assim: sabe qual é a pior mentira? A pior mentira é a que mais se parece com a verdade. Sabe qual é o pior engano da ganância? O pior engano da ganância é estar fazendo as coisas certas, mas da maneira errada.
é estar fazendo, é viver um momento de adoração, pensando que se está adorando, mas da maneira errada. É oferecer o sacrifício ao Senhor, mas da maneira errada. E o pior é vender. E o pior é trocar. Porque essa troca de moeda aqui, como vinham pessoas de outros lugares para aquela região, então havia necessidade de se trocar determinado tipo de moeda para poder se comprar aquele tipo de animal para ser oferecido como oferta. E a maneira como se estava se fazendo da maneira errada. Usar a adoração a fim de explorar a necessidade alheia. Jesus então insiste em uma prioridade diferente para a atividade no templo. A prioridade diferente para se realizar a atividade no templo. Cuidado com a ganância. E a pior mentira é a que mais se parece com a verdade. Segundo, a incerteza. A incerteza está no verso 17 e verso 22, que diz assim: seus discípulos lembraram-se do que estava escrito, o zelo de sua casa me consumirá. E no verso 22 está escrito da seguinte maneira: eles se lembraram do que Jesus havia dito. Eles se lembraram do que ele havia dito, então creram na Escritura e na palavra de Jesus. A incerteza demonstrada pelos discípulos, se lembraram. A grande questão dos discípulos era, andavam com Jesus, mas precisavam ser relembrados dos seus ensinamentos. E eles se lembraram do quê? Lembraram do que estava escrito, retorno às Escrituras. Lembraram do que ele tinha dito, retorno à comunhão. Eles ainda precisavam, eles ainda pensavam, passavam dúvidas e incertezas. Eles ainda pesavam dúvidas e incertezas do que haviam visto e do que haviam ouvido. Qual é a lição que nós aprendemos aqui sobre a questão da incerteza demonstrada pela atitude dos discípulos em dizer, eles se lembraram do que Jesus havia dito? A grande questão é andar com Jesus, andar com Jesus, andar com Jesus e sempre caminhar na dúvida e na incerteza do que Deus está fazendo e do que Deus está falando. Eu ouço diversas pessoas que precisam ver para depois que vê, crer. O crer não vem antes de ver. O crer vem antes, vem depois que vem. Depois que viram que o milagre aconteceu, aí agora fala, agora eu acredito no Senhor. Eu não sei vocês, mas eu escuto diversas pessoas pensarem e falarem dessa forma. E o que Jesus está mostrando aqui? A incerteza que pairava no coração daqueles que estavam andando com Jesus, daqueles que estavam convivendo com Jesus. Essa incerteza é, lembraram-se do que estava escrito, e ao lembrar do que estava escrito, o zelo de sua casa o consumirá. Aquilo estava escrito lá no Antigo Testamento, lá no Salmo 69:9, está escrito que o Messias sofredor, ele seria consumido. O Messias sofredor, ele sofreria. Então olha, isso faz referência, agora nós acreditamos. A diferença da vida daquele que serve ao Senhor, no que nós estamos aprendendo em João capítulo 2, verso 12, nessa situação que acontece é, independentemente, vendo ou não vendo, eu continuo acreditando no Senhor. Terceiro, a incredulidade, verso 18 e verso 20. No verso 18, então os judeus lhe perguntaram, que sinal milagroso o Senhor pode nos mostrar como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? A incredulidade transmitida pelos judeus, que sinais o Senhor pode nos mostrar? Esta pergunta demonstra a incredulidade que reinava ainda em seus corações. João é um dos discípulos que, ao escrever o seu evangelho, mostra diversas situações de dúvidas que reinavam no coração daquelas pessoas que caminhavam com Jesus. Se você ler o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, 5, 6,
você vai ver diversas situações em que Jesus fazia, operava milagre, mas o texto de João vai dizer assim, e eles não acreditavam nele. João capítulo 5, Jesus está subindo ao templo, seus irmãos vão com ele, decidem ir para a festa, Jesus vai logo depois, e o texto vai dizer que os seus irmãos não acreditavam nele, as pessoas que estavam não acreditavam nele. O ministério de Jesus, mostrado e revelado por João, é um ministério em que Jesus faz, e ele tem convicção do que está fazendo, mas as pessoas que estão caminhando com ele não estão acreditando. E os judeus dizem, que sinais são estes? Mostra-nos os sinais. Com que autoridade o Senhor faz isso? Essa pergunta demonstra a incredulidade que reina em seus corações. Não esperavam um Messias sofredor, mas um líder político e libertador. Isso aqui demonstra as convicções erradas que muitas vezes nós temos. As interpretações erradas que muitas vezes fazemos. A maneira equivocada com que muitas vezes nós ansiamos por alguma coisa e esperamos que aquilo aconteça da maneira como a gente deseja que aconteça. Eles esperavam um líder político que viesse e libertasse eles das mãos opressoras dos romanos. Mas agora, ao invés de chegar um líder político poderoso, chega um servo sofredor, humilde e fraco, na visão deles, que não faziam do jeito que eles imaginavam que deveria ser feito. Para vocês verem como essa crença era tão forte, que muitos judeus daquela época acreditavam que o Messias teria o poder de separar, abrir o Mar Vermelho, abrir o Rio Jordão de uma banda a outra. Então a esperança, aquilo que eles almejavam era totalmente equivocado daquilo que eles estavam vendo, que eles viram para Jesus e disseram, que sinais é este? Mostra-nos então, revela-nos, com que autoridade é que o Senhor faz isso? Cuidado com a incredulidade. A incredulidade muitas vezes pode fazer com que aquilo que você está almejando não chegue. E se chegar, muitas vezes você não recebe porque você não chega da maneira como você esperava. Não crie expectativas. Apenas, como disse o último louvor, espere no Senhor e confia nele. A gente ora, a gente pede, mas nas nossas petições, muitas vezes a gente faz determinados tipos de exigência. Senhor, eu quero que seja feito dessa forma, faça desse jeito, trabalhe desse jeito, vá por esse caminho, e de repente o Senhor não trabalha daquele jeito, não vem por aquele caminho, e quando bate na sua porta, de repente você pode fechar, porque não era da maneira como você esperava. Pode te surpreender, como aconteceu aqui. Quarto, no verso 23, nós temos a materialização da fé. O verso 23 diz assim, enquanto estavam em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram sinais milagrosos que ele estava realizando e creram no seu nome. A materialização da fé é demonstrada pela multidão. Eles viram e creram. Creram a partir do que viram e não a partir do que Jesus era, mas creram. A multidão tem uma facilidade muito grande de acreditar em Jesus. Todas as vezes que os evangelhos vão revelar Jesus fazendo alguma coisa, as multidões estão acompanhando e estão crendo. As multidões estão esperando alguma coisa. Nós sempre estamos crendo e esperando algo do Senhor. Mas muitas vezes também agimos como a multidão. Cremos quando vemos, mas não cremos a partir de quem Jesus é. Não seja um admirador de atos religiosos, torne-se um discípulo seguidor de Jesus. Não admire atos, não admire pessoas, não admire conceitos, admire e conheça o Senhor Jesus, porque conhecendo o Senhor Jesus, você não será enganado, e muitas vezes, com certeza será surpreendido. O servo de Cristo está alinhado ao que as Escrituras afirmam sobre Deus e o seu propósito para as nossas vidas. Por isso, materialize a sua fé. A materialização da fé é ver e crer, ver e confiar. E por último, o reino de Deus revelado na pessoa de Jesus. O profundo zelo pelas coisas do Pai está no verso 16, que diz assim: aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu Pai um mercado. Zelo pelas coisas do Pai.
Terceiro, consciência da sua missão, está no verso 19. Jesus lhe respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. E o verso 24 e o verso 25, Jesus tinha um profundo conhecimento a respeito da natureza humana. O 24 e o 25 diz assim: mas Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no coração do homem. Jesus chegou para revelar o reino de Deus. A Bíblia vai falar que Jesus olha e diz: o machado já está posto à raiz. Nós não enganamos o Senhor. Eu não engano o Senhor. Não adianta chegar na presença do Senhor, como eu ouvi o pastor dizer numa de suas pregações aqui, com mimimi. Não adianta chegar na presença do Senhor disfarçado. Deus conhece, e uma das coisas que Jesus veio fazer foi revelar o reino de Deus. Jesus tinha um profundo zelo pelas coisas do Pai. Jesus tinha um profundo conhecimento sobre sua missão. E Jesus tinha um profundo conhecimento sobre a natureza humana. Eu muitas vezes me equivoco com respeito às pessoas. Eu muitas vezes tenho um conhecimento equivocado sobre a minha missão. Às vezes a consciência daquilo que eu tenho para fazer pode estar embaçada. Muitas vezes eu deixo de ter zelo pelas coisas de Deus. Eu não compreendo da maneira correta. Eu não exerço da maneira certa o meu devocional. Eu não exerço da maneira correta a minha relação com a leitura das Escrituras. Mas o que Jesus nos ensina é que eu preciso ter um real conhecimento de quem é Deus e revelar Deus através da minha vida, sabendo quem Ele é, tendo conhecimento do que eu fui chamado e para o que eu fui chamado, ter zelo pelas coisas do Senhor. A devoção, a convicção, ela não é plantada dentro da sua mente. Ela é colocada, mas ela nasce daqui para fora como uma atitude daquilo que você é, reconhecendo quem Deus é. E por isso eu coloquei algumas questões para nós então pensarmos. Que lições podem ser aprendidas com esse episódio da vida de Jesus para as nossas vidas? Primeiro, preciso ser consumido por um profundo zelo pelas coisas espirituais, colocando-a sempre em prioridade na minha vida. Sempre. Perceba que tudo o que acontece aqui acontece em torno do ambiente de adoração. Daquilo que Deus disse para fazer e da maneira como eu faço. O que foi que Deus disse para fazer? E como é que eu estou fazendo? Segundo, eu preciso ser dominado pela consciência de que minha missão é estar no lugar aonde estou inserido e que farei tudo para a glória de Deus. Eu preciso ter consciência de que aonde eu estou é o lugar onde Deus me plantou. E eu posso falar agora de boca cheia. Estou em Cascavel e tenho consciência de que Deus me plantou, está me plantando nessa cidade. E a partir dessa cidade, eu então passo a ser o reflexo da glória do Senhor. Aonde Deus te plantou. Perceba que tudo que aconteceu aqui gira em torno daquilo que Deus quer que você faça e a maneira como está fazendo. Por isso que eu pergunto, o que domina o seu coração? Terceiro, para conhecer o outro é necessário manter um relacionamento. E vou fazer de cada oportunidade um tempo precioso de crescimento. Quando nós nos ajuntamos, a Bíblia diz que uns têm salmos, cânticos, hinos, e nós crescemos em edificação. Quando nos ajuntamos, e agora fazendo parte dessa comunidade, os momentos que estive com os irmãos, quando nós nos ajuntamos, nós crescemos na graça do Senhor. Nós temos o que comungar um com o outro. Mas quando você sai daqui, desse ambiente onde nós entendemos que é um ambiente de adoração, aonde Deus plantou você, a pergunta é, para conhecer o outro é necessário manter um relacionamento. Para conhecer Deus, mantenha um relacionamento com Deus e faça a coisa certa.
Quarto, eu devo ter cuidado com aquilo que pode fascinar o meu coração, em detrimento do ensino da palavra de Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Uma vez um determinado autor disse que no livro era título da capa do livro dele: 3 coisas que você precisa tomar cuidado. Primeiro, dinheiro. Segundo, ganância. Terceiro, mulher. 3 coisas. Dinheiro. Aí lendo o livro, ele disse o seguinte: que o dinheiro é uma entidade. Ela é uma entidade tão dominante, tão forte. Se você pegar uma nota de R$100, amassar essa nota todinha e jogar aqui no chão, vem 10 pessoas correndo pegar. Mesmo que a nota esteja amassada. E um dia eu fiz um teste desse, só para ver. Peguei uma nota de R$50, amassei todinha assim, joguei no chão. Aí eu fiz isso em sala de aula, né? Um aluno virou: pastor, não faz isso não! Meu Deus, foi lá, pegou a nota, desamassou, coitado! Gente, a nota amassada ou não amassada, ela continua sendo R$50. Mas o fascínio que isso traz. E o autor estava certo. Tome cuidado. Ter cuidado com aquilo que fascina o meu coração. Quinto, retornar à palavra de Deus e desenvolver uma comunhão com o Senhor, se eu quiser interpretar com segurança os acontecimentos dos nossos dias. Perceba que aqui eles interpretam aquilo que está acontecendo mediante ao que havia acontecido, ao que havia sido dito lá no Antigo Testamento. Só que a interpretação que eles estavam fazendo do que tinha acontecido lá não estava em consonância com o que estava acontecendo aqui. Os discípulos se lembram, os judeus questionam. Os discípulos falam: é verdade, tem alguma coisa lá no Antigo Testamento que fala sobre isso que ele está fazendo. E os judeus dizem: com que autoridade é essa que o Senhor está fazendo essas coisas? Espera um pouquinho, as Escrituras revelam sobre mim. Então eu preciso ter intimidade com a palavra do Senhor para interpretar com segurança o que está acontecendo hoje, na minha vida, na vida da igreja, na minha sociedade. E por último, não permita que qualquer sombra de dúvida possa levar à incredulidade, mas procure estar sempre ao pé da cruz para compreender o amor de Deus por você. Sabe por quê? Porque muitas vezes aquilo que eu quero não vai acontecer da maneira como eu pedi, mas vai acontecer da maneira como Deus quer. Vamos ficar de pé. 5 coisas para nós pensarmos. Primeiro, o que controla, o que domina o meu coração? Primeiro, a ganância. Segundo, a incerteza. Terceiro, a incredulidade. Quarto, materializar a fé. E quinto, o reino de Deus sempre em primeiro lugar. O que domina? O reino reina em mim com seu poder. Grupo de louvor, venha para cá. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor. Ou aquilo que eu estou fazendo com uma atitude de fazer para obter lucro, para obter vantagem, não levando em consideração a necessidade do outro. O que reina no meu coração? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.